Café curto, longo, em chávena fria ou escaldada. Prepare o seu e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Café com História, o podcast na UP. Muito boa tarde a todos, o meu nome é Carolina Pinto e tenho aqui comigo a Nicole Pereira. Neste episódio temos o prazer de entrevistar hoje a professora doutora Sara Pinto, doutorada pela FLUP com a tese A Companhia de Simone Ruiz, a análise espacial de uma rede de negócios do século XVI, e atual docente da licenciatura em História da FLUP. Tem como áreas de interesse os mecanismos de crédito e transferência de capitais na época moderna, a história das misericórdias, as redes mercantis nas comunidades marítimas na época moderna. Do seu trabalho constam mais de uma dezena de artigos e participações em obras científicas, assim como publicações em atas de encontros científicos. Realizou ainda um pós-doutoramento intitulado A Economia da Salvação, Crédito e Estratégias Mercantis da Época Moderna. Vamos entrevistar também a professora Gisela Conceição, doutorada pela FLUP com a tese Natureza Ilustrada, Processos de Construção de Conhecimento Filosófico Natural sobre o Brasil na segunda metade do século XVIII, e terminou recentemente o pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, Departamento de História, Cátedra Jaime Cortesão, com o projeto Matéria Médica Angolana, Processo de Circulação, Construção e Reconfiguração de Conhecimentos Médicos em Angola, na primeira metade do século XVIII. Atual docente da licenciatura de História na FLUP, com áreas de interesse em História Moderna, História e Filosofia das Ciências, História das Ciências Naturais e História da Medicina. Do seu trabalho destacam-se vários projetos de investigação, assim como mais de uma dezena de artigos científicos, participações e organizações em obras científicas. Feitas as apresentações, poderíamos então prosseguir para as perguntas. Qual é a visão que fica da vossa experiência enquanto estudante? Como foi esse período e porquê a área da História? Olá, boa tarde a todas. Já agora quero agradecer o vosso convite para o café. Gosto muito desta companhia. Gostava muito que o tivéssemos a tomar de forma mais, não por Zoom, mas pronto, é o que é. E já agora dizer que ainda estou a desenvolver o meu pós-doutoramento, ainda é um projeto que estou a acumular com as horas de docência. Ora bem, a licenciatura já foi há algum tempo. Mas relativamente à experiência, devo dizer que História foi a minha primeira opção. Para mim, quer a História, quer a Antropologia, sempre me disseram muito. Eu achava que era, digamos assim, era daquelas disciplinas que me fazia perceber o presente. Quando eu ouvia, digamos assim, que era ou nas visitas aos museus ou nos livros de História, para mim era muito natural ouvir esses relatos e isso ajudava-me a compreender, portanto foi realmente a minha primeira opção. A entrada na faculdade foi um choque. Eu acho que é de uma forma geral é comum a todos, não é? A entrada na universidade é certo, certo, realmente é verdade, é entrar num mundo completamente diferente. E para mim, não sei, talvez de alguma ingenuidade, mas eu achava que ia encontrar na licenciatura que todos os meus colegas adoravam História e que toda a gente estava ali porque gostava de História e gostava de ler História, e não era assim. Eu sei, e obviamente que todos os percursos são diferentes e muitas vezes nós acabamos, digamos assim, num curso que não é propriamente a nossa primeira opção. Temos é tentar encontrar, digamos assim, nesse espaço e nesse curso aquilo que ele nos possa trazer de positivo. A minha experiência de licenciatura teve muito a ver com procurar, portanto, pessoas, fossem estudantes, fossem docentes, que partilhassem este meu gosto pela História. E nós na licenciatura eu acho que nós somos muito marcados pelos professores, às vezes positivamente e às vezes negativamente. E curiosamente, ou não, as docentes que mais marcaram eram precisamente as que estavam ligadas à investigação. Porque eu acho que a forma de passar o conhecimento é muito diferente. Eram pessoas que conseguiam contar a história, obrigando-nos a pensar, obrigando-nos a considerar as fontes documentais. E isso eu senti, digamos assim, um grande apelo. E, portanto, para mim, foi o primeiro contato com o arquivo, a primeira vez que eu fui ao arquivo documental, e aquilo que eu sentia em termos de investigação e em termos de arquivos só confirmava
a minha opção em ter seguido a história. Depois tive muita sorte, porque quer no mestrado, quer no doutoramento, trabalhei sempre no âmbito de equipas de investigação. E isso, digamos assim, é muito positivo, porque trabalhar com os outros é bastante gratificante e não é um percurso isolado, como às vezes... Bem, mas eu não quero tomar muito tempo. Não, eu acho que isso tem que ser mesmo assim, Sara, tem que ser, temos que falar e temos que, que expor as nossas, eu acho que mais do que as nossas experiências, também aquilo que nós sentimos e podemos transmitir para esses meninos que estão iniciando agora essa jornada. Eu sempre digo para os estudantes em sala de aula que nós iniciamos a nossa jornada em fevereiro, estamos já quase no finalzinho dela, né? Nossa jornada enquanto docentes com eles estudantes, mas a deles ainda segue um bocadinho mais. Eu compartilho muito do seu relato enquanto estudante. Eu fui uma estudante de licenciatura muito retraída. Eu tinha muito receio de falar com os professores, de expor as minhas ideias, de fazer perguntas, de procurar os professores. Eu sempre senti que tinha uma barreira e que essa barreira era uma barreira difícil de transpor. Eu acho que talvez por isso eu hoje tente desconstruir comigo mesma e os estudantes e tentar mostrar que respeito pelo professor não significa ter medo ou receio de falar e procurar. É diferente. O respeito e hierarquia são coisas diferentes. Eu acho que não precisa ser por aí. Portanto, eu, como estudante de licenciatura, isso também já faz um bocado de tempo, com certeza, uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje. O porquê a história? Se a história foi a minha primeira opção? Não. Eu, no outro dia, ouvi o podcast do professor Luiz Miguel Duarte, eu fiquei tão feliz quando eu ouvi ele dizendo que a primeira opção dele foi direito. Falei, nossa, que bom, eu não sou a única. E eu admiro tanto o professor Luiz Miguel. Pensei, olha, é comum nós também nos vermos um bocado confusos nesse início dessa trajetória enquanto estudantes do ensino superior, e a história não foi a minha primeira opção, infelizmente. E quando eu olho para o passado, eu penso, olha, que bobagem, eu devia logo ter ido para a história, porque eu me encontrei, foi tão bom. E realmente, hoje, eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Eu realmente gosto da história, gosto do que eu faço e acho espetacular. Sou apaixonada, não tem hipótese. Pronto, a nossa próxima pergunta era: quais foram as principais diferenças que encontraram na vossa experiência como estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento? Ora bem, o mestrado, digamos assim, começamos o nosso percurso a solo, digamos assim, certo? No mestrado, para mim, foi, digamos assim, o início do percurso mais a sério de investigação. Aquilo que eu tentei fazer, e como já referi, o facto de eu estar envolvida em projetos de investigação, portanto, o que eu tentei fazer no meu tema foi precisamente conciliar duas coisas que acho que é essencial quando nós fazemos investigação e quando fazemos uma dissertação, que foi conciliar um tema que me dizia muito e que eu gostava, porque depois é isso que nos vai motivar, com, digamos assim, o responder a uma pergunta que a comunidade científica tenha, porque se o nosso trabalho também não, digamos assim, não trouxer um contributo, também não vamos ter ninguém que esteja interessado em conhecê-lo, certo? E, portanto, foi, digamos assim, uma aventura em que nós vamos aprendendo aos bocadinhos, muito guiados, muito orientados ainda, mas vamos começando a perceber o que é isso de investigação, o que é que são as fontes, a análise, mas era uma experiência muito, muito, muito positiva, porque, pronto, realmente eu gostava e gosto, e portanto era muito bom. Foi quando eu comecei a gostar muito do tempo que se passa em arquivo e da análise da história.
Quando passamos pelo doutoramento, é uma experiência ainda mais amplificada. A autonomia é outra, mas a responsabilidade também é outra. Certo? Com o bom e com o mau que isso tem. E eu recordo-me. Sim, é verdade, tem muito bom, porque nós podemos dizer, não, eu quero fazer isto e eu vou seguir isto, e depois quando corre mal, ok, agora se culpa-me a mim, não é? Porque eu é que cismei que ia seguir este caminho e não posso, não é? Não posso, tenho de estar a assumir, mas também é muito bom, aprende-se muito. E mesmo assim, o meu caminho não foi, mesmo no doutoramento, o meu caminho não foi trilhado sozinha. E o facto de tê-lo feito mais uma vez numa equipa e que ainda por cima envolvia investigadores de outros países foi muito, muito interessante. Para mim foi fascinante. Eu achava incrível que aquilo que eu estivesse a fazer pudesse estar a ser feito de outra forma, mas digamos assim com o mesmo objetivo noutros países, e depois a questão dos congressos, a apresentação dos nossos trabalhos nas conferências, foi bastante fascinante, foi muito bom. Eu também tenho boas lembranças do mestrado. Não que não tenha do doutoramento, tenho muitas do doutoramento, mas eu acho que o nível é outro. Mas para mim é uma mudança gradual. Na licenciatura, eu comecei a trabalhar com investigação também na licenciatura, num nível mesmo muito inicial. Aqui no Brasil nós chamamos de iniciação científica. É um projeto que dura 1 ano no máximo, e que você é, de fato, introduzido nesse meio, nos métodos, principalmente no método analítico das fontes documentais, mas você também tem que aprender a como estruturar um trabalho científico. Então, começou ali, começou do segundo para o terceiro ano da licenciatura. No Brasil, a licenciatura tem 4 anos, normalmente, a licenciatura em História, e depois nós temos o mestrado. Então, foram 4 anos de licenciatura, mais 2 de mestrado. Então, eu fiquei 6 anos nesse processo. E o mestrado, para mim, ele foi um salto em relação à licenciatura, mas ele não foi um choque tão grande. Ele foi muito mais prazeroso, porque eu realmente não me senti absurdamente pressionada. Já o doutoramento, e também porque eu me lancei ao desafio de fazer o meu doutoramento fora do meu país, não é? E isso não é uma coisa fácil. Você tem ali outras questões a que tratar, que não só a sua tese de doutoramento, você está num outro universo. E um outro universo que também é academicamente diferente do seu, de origem. Então, para mim, foi um choque em muitos sentidos. E eu realmente penso que o maior desafio, pelo menos na minha experiência, foi de conseguir conciliar a pressão, que é você desenvolver uma tese de doutoramento em alto nível, porque foi isso que me foi exigido e eu acho isso espetacular. A minha orientação foi nesse sentido muito dura, e que bom que ela foi, porque se não tivesse sido, eu não teria construído o trabalho que construí. Mas a pressão psicológica que vem do agora eu não posso mais cometer nenhum erro, é o último nível, é o meu último estágio antes de ser de fato uma profissional nesse campo, e eu não posso errar, não tem como voltar atrás. Portanto, você tem que terminar aquilo tem que ficar bom e tem que ser concluído, e aquele produto final, aquela tese, aquilo é o seu cartão de visitas por muitos anos. Então, o seu futuro também depende daquilo que você está produzindo. Então, essa pressão psicológica de pensar no agora, no que você tem que fazer e no que ainda vem pela frente, é das coisas mais difíceis que eu já tive que trabalhar nesse sentido. Então, era a pressão do trabalho, mas era também a pressão psicológica de isso não pode correr mal, isso tem que dar certo, porque senão a minha vida profissional vai ser completamente desfacelada, então eu não posso errar. Então, para mim, a maior diferença nos 3 níveis é mesmo a exigência e a pressão. O doutoramento é o estágio mais exigente. Você não é mais um estudante, a verdade é essa. Eu não vejo um estudante de doutoramento como estudante, ele já é um profissional.
um profissional que está passando pelo último estágio de qualificação. E aquele momento do júri em que você vai finalmente receber a sua, enfim, glorificação ou não, é o fim. É o fim. Quando eu vi a entrevista do professor Luiz Miguel Duarte, ele dizendo mais ou menos isso, eu pensei, olha, é isso. Acaba ali, de certo modo, todo o seu processo de formação enquanto um estudante no seu último grau de avaliação. Então, é muito difícil lidar com todas essas questões e ainda escrever uma boa tese. Muito obrigada. A próxima questão. Enquanto investigadoras, desenvolver uma carreira de investigação historiográfica sempre foi uma vontade ou esta surgiu por outras questões? Eu sei que já foi mais ou menos respondido, mas tenho que fazer na mesma. Claro. Sim, foi o meu desejo desde o início. Como vos disse, ao longo da licenciatura e à medida que quer eu começava a trabalhar em arquivo, quer começasse a trabalhar em projetos, ou até exatamente com as professoras que trabalhavam comigo e que tinham equipas de investigação, eu percebi que era exatamente isso o que eu queria. Comigo também, mas comigo, pronto, veio mesmo já na licenciatura com esse estágio inicial. Eu me lembro que eu me apaixonei pelo professor de História do Brasil Colônia, no segundo ano da licenciatura. E ele era um investigador que transmitia em sala de aula a paixão que tinha por sua investigação. E eu ficava sempre encantada com as aulas dele, porque ele trazia para a sala de aula aquilo que ele fazia enquanto investigador. E eu me apaixonei pela temática, absolutamente. Pensei, olha, eu quero fazer isso. Então eu comecei mesmo, e foi já ali que eu me defini enquanto uma historiadora, seja da expansão ultramarina, seja dos processos de colonização portuguesa, principalmente no Brasil. Ali tudo começou e nunca mais parei. Foi mesmo de um projeto em outro, do mestrado para o doutoramento, do doutoramento para o pós-doutoramento, e agora vamos ver o que é que vem pela frente. Portanto, a nossa próxima pergunta é: qual é a realidade de uma historiadora e investigadora em Portugal nos dias atuais, nos dias que correm? Ok, começo por perguntar quantas horas é que eu tenho para responder a isso. E se você pode ser 100% sincero. Sim, já para não falar disso. Olhem, eu começo por dizer uma coisa que eu digo desde o início, desde que terminei a licenciatura exatamente. Eu vou fazer investigação enquanto, primeiro, eu gostar e, segundo, enquanto me deixarem. Sempre que me perguntaram o porquê da investigação e quanto tempo é que eu ia estar em investigação, e eu respondia sempre isto, e não faço ideia. Eu desde que comecei a investigação em projetos, e já vão lá 17 anos, hoje fiz contas, não é bom fazer contas. Não houve um ano em que eu dissesse, eu para o ano vou estar a fazer investigação, eu não sei. E esta, digamos assim, resume bem a realidade da investigação. Fazer investigação é nunca saber o que é que vamos estar a fazer no próximo ano. Dito isto, é um privilégio e eu tenho a consciência disso, que é exatamente há 17 anos que consigo continuar a fazer investigação e a dizer isto, e provavelmente quando terminei a licenciatura, se me dissessem daqui a quase 20 anos vais estar a poder fazer o que gostas, eu agradeceria e muito. E agradeço agora, para além de toda a precariedade que está associada, também foram anos em que eu vejo de muito perto, digamos assim, o que de mau há também nesta área da investigação. E eu não conheço muitos trabalhos ou profissões ou ocupações que possam estar tão sujeitos a um escrutínio tão grande e a uma exigência tão grande de avaliação, porque nós trabalhamos diariamente para ser os melhores, sempre, a todo momento, e todo o nosso trabalho é escrutinado. E isto é muito exigente e não há muitos lugares que possam dizer que são sujeitos à mesma pressão, exatamente como a professora Gisela há bocado falava relativamente ao doutoramento, quer dizer, essa pressão não termina no doutoramento. Eu diria que inicia-se logo precisamente nesse momento, a partir daí é sempre.
E a nossa área, eu diria que é ainda mais vulnerável a isso, porque assim, nós em termos de financiamento, a área da história e de uma forma geral das ciências sociais e humanas no nosso país estão muito limitadas a uma única fundação, cujos critérios de concursos alteram-se de ano para ano e, portanto, nós podemos estar a trabalhar para tentar, digamos assim, preencher determinados requisitos que no próximo ano já não valem. Isso é muito difícil planear um projeto a longo prazo. E é muito difícil exatamente tentar cumprir. E depois há outra coisa, que é os critérios, para além de, digamos assim, de serem muito, primeiro de serem muito numerosos, primeiro depois de serem variáveis, também atualmente cada vez se mais privilegia, eu diria, a produção científica ao quilo. Portanto, porque é muito mais fácil termos numa folha Excel números, digamos assim, de produção de artigos, do que propriamente depois conhecer esses artigos e saber se há rigor ou se há, digamos assim, conhecimento historiográfico que esteja a ser inovado. E outra coisa também que acho que, digamos assim, a nossa área é muito vulnerável nesse sentido, é o facto de a mesma fundação, e muitas vezes, nos escalonar ao mesmo nível de investigadores das áreas das ciências médicas ou das engenharias. E as áreas de saber são completamente diferentes. Eu não posso, digamos assim, produzir um artigo em que sou eu que faço a leitura da documentação, sou eu que faço a análise estatística, sou eu que tiro as conclusões, do que artigos como vocês devem conhecer nas áreas de outras áreas de saber, em que temos 30 ou 40 autores que dão o seu contributo para 2 páginas. Portanto, bem, não quero com isto desanimar ninguém. Senão, depois destes anos todos, eu não estaria na mesma a defender aquilo que defendo e gosto mesmo muito do que faço. Precisamente, o primeiro critério mantém-se. Eu gosto muito do que faço. E o segundo tem sido cada vez mais difícil que me deixem fazer aquilo que eu gosto. É mais isto. E eu subscrevo. É isso. É muito difícil e eu posso dizer que essa não é uma realidade exclusiva do caso português. Claro, Infelizmente não é. Nós observamos esses bloqueios, essas dificuldades, esses níveis voláteis de exigência e avaliação que muitas vezes desconsideram as especificidades das humanidades, que não podem ser englobadas nos mesmos contextos. Nós não podemos ser avaliados na mesma métrica que as outras áreas do conhecimento. E não só isso, nós também não podemos. Tem uma coisa que sempre me incomoda muito. Exigem das ciências humanas, por exemplo, uma produção quase hoje em dia que é exclusivamente em língua inglesa. Ora, muito do que fazem os historiadores por vezes são estudos muito singulares e que por vezes não interessa a outros públicos, portanto não tem razão de ser escrito ou publicado em inglês. Isso é terrível, porque esses estudos, essas histórias, que por vezes também são histórias locais, elas vão perdendo cada vez mais espaço, porque a métrica é definida por grupos que não compreendem as especificidades. E isso está em todo lado. Eu poderia falar do caso do Brasil, por exemplo, atualmente, mas acho que também nem vem ao caso aqui, porque a situação lá é realmente caótica. Nós tínhamos muitas agências, grandes agências de fomento, que funcionavam desde a década de 70, com muita qualidade, com concursos internacionais e de grande qualidade, que hoje praticamente inexistem mais, por questões políticas que vocês conhecem, vocês sabem, vocês estão acompanhando a realidade. Mas eu tenho uma história muito interessante para contar de um colega que foi fazer um estágio no Canadá, na Universidade da Colômbia Britânica, e ele pensou, nossa, lá eu vou encontrar todas as facilidades, aquela gente deve viver feliz, porque o dinheiro está todo ali.
Pensou, ninguém vai reclamar da vida, né? E passou um mês como investigador visitante na Universidade da Colômbia Britânica, no Departamento de História. Voltou horrorizado, chocado, porque as reclamações dos investigadores lá eram exatamente as mesmas dele. Reclamavam da falta de financiamento, reclamavam que a métrica era injusta, reclamavam exatamente das mesmas coisas. Portanto, infelizmente, essa é uma realidade dos investigadores, seja onde nós estivermos, nós vamos nos deparar com isso. É para nos desanimar? Não, não vamos desanimar, mas é uma constatação, tem que nos dar força, e no outro dia eu ainda dizia para os meus estudantes, nós é que temos que aprender, infelizmente, porque é a realidade, cada vez mais, a nos entranhar no sistema. Cada vez que o sistema se modifica, nós temos que reaprender a ler esse sistema e a nos inserir nele novamente. É assim que é assim que vai continuar sendo, seja em Portugal, seja em qualquer lugar. Isso não é para nos desanimar, mas que é preciso ter muito fôlego, com certeza absoluta, porque é o que a Sara dizia ainda há pouco. Saber se eu vou fazer ou estar fazendo investigação daqui a um ano, eu não consigo saber, não consigo ter a certeza. Vou continuar tentando? Vou, porque é o que eu gosto de fazer. É talvez o que eu saiba fazer melhor. Eu não sei fazer outra coisa, inclusive. Então, eu tenho que continuar tentando. Mas a incerteza é um bloqueio, com certeza absoluto, muito duro de lidar. Mas é o que é.